Apesar do ser humano estar no topo da cadeia alimentar, nosso corpo pode ser muito frágil e estamos sempre suscetíveis a doenças. E uma das coisas que a humanidade mais teme são as pandemias mundiais. Antes dessa nossa pandemia atual, o mundo já passou por várias outras. Essas pandemias geralmente acontecem por um vírus que tem sua origem em animais e acabam sofrendo mutações e infectando humanos, e também por bactérias que atingem humanos através de alimentos ou águas infectados. Conseguimos lutar contra ambos com vacinas, remédios e cuidados essenciais com a higiene. Esses seres microscópicos já existem no planeta há bilhões de anos, e muitos deles são até benéficos para o ser humano. E outros, como o atual coronavírus, podem causar muitos problemas para a humanidade. Você está no Mundo Curioso, e hoje iremos conhecer 5 pandemias que afetaram ou ainda afetam a sociedade. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal Mundo Curioso e ativar as notificações para receber os próximos vídeos. O Covid-19, ou mais conhecido como coronavírus, é a pandemia que estamos passando atualmente nesse ano de 2020. Esse novo vírus teve sua origem na China, exatamente na cidade de Wuhan, em um mercado muito famoso de animais vivos. Os primeiros casos foram relatados exatamente na virada do ano, no dia 31 de dezembro de 2019, e os casos foram escalando conforme passavam as primeiras semanas do ano. Até agora, ainda existe muita indecisão sobre qual animal originou o vírus, tendo 2 principais suspeitos. O pangolim, um mamífero escamoso parecido com um tatu. O pangolim é considerado uma carne exótica na China, porém os cientistas acreditam que tenha mais chance do vírus ter sua origem em morcegos. Como a China já sofreu muito com outras epidemias, eles possuem um protocolo muito criterioso sobre doenças contagiosas e declararam um lockdown na região de Wuhan após saber que o coronavírus era altamente contagioso, tendo uma taxa de contágio em torno de 2,75. Isso quer dizer que uma pessoa que pega o Covid-19 transmite o vírus em média para quase 3 pessoas, criando um efeito cascata gigantesco, pois muitas pessoas podem ter o vírus e não apresentar sintomas, ou estar com ele no período de incubação, pode ser de 4 a 14 dias. Os principais sintomas do coronavírus são tosse, febre e falta de ar. Tivemos vários epicentros do vírus, e atualmente, em julho, o Brasil e os Estados Unidos são onde existem mais casos do coronavírus. A princípio, muitas coisas já mudaram com o uso obrigatório de máscaras em muitas cidades, algo que já era comum na Ásia. Também temos vários estabelecimentos com marcações no chão para distanciamento social, funcionários medindo a temperatura de clientes, higienizando constantemente locais onde outras pessoas encostaram, tudo isso para prevenir que o vírus se espalhe. Ainda estamos aguardando os testes de vacinas criadas para conter a disseminação do vírus. Já existem vacinas em período de testes para validar a sua eficácia. A AIDS surgiu a partir de um vírus chamado SIV, encontrado no sistema imunológico de chimpanzés e do macaco verde africano. Esse vírus não deixa os animais doentes, porém ele é altamente mutável e em uma dessas mutações ele originou o HIV. Acredita-se que as primeiras infecções do HIV aconteceram na África Central, em tribos que domesticavam chimpanzés e macacos verdes. Não existe uma data específica para o início das transmissões, porém estima-se algo por volta de 1930, sendo que nas próximas décadas a doença ficou restrita a pequenos grupos e tribos da África Central. Nas décadas de 60 e 70, durante as guerras de independência na África, muitos mercenários entraram no continente e a AIDS começou a ser espalhada no mundo. Entre 1960 e 1980, surgiram diversos casos de doenças que ninguém sabia explicar, com os pacientes geralmente apresentando sarcoma de Kaposi, um tipo de câncer, e pneumonia, segundo a epidemiologista Cássia Buchala. A AIDS foi identificada definitivamente apenas em 1981. O vírus só foi identificado com o nome de HIV apenas em 1986. Há alguns anos, receber o diagnóstico de AIDS era uma sentença de morte, mas hoje em dia é possível ser soropositivo e viver com qualidade de vida. Basta tomar os medicamentos indicados e seguir corretamente as recomendações médicas. Saber precocemente da doença é fundamental para aumentar ainda mais a sobrevida da pessoa. Ter HIV não é a mesma coisa que ter AIDS. Há muitos soros positivos que vivem anos sem apresentar os sintomas e sem desenvolver a doença, mas ainda assim pode transmitir o vírus a outras pessoas. Durante a infecção inicial,
uma pessoa pode passar por um breve período doente, com sintomas semelhantes ao da gripe. Normalmente, isto é seguido por um período prolongado, sem qualquer outro sintoma. À medida que a doença progride, ela interfere mais e mais no sistema imunológico, tornando a pessoa muito mais propensa a ter outros tipos de doenças oportunistas, que geralmente não afetam as pessoas com sistema imunológico saudável. O vírus do HIV continua infectando pessoas nos dias de hoje, porém ele é mais controlado devido ao uso de preservativos. A gripe espanhola, também conhecida como gripe de 1918, uma das maiores pandemias do século XX, matou cerca de 20 a 50 milhões de pessoas, infectando 1/3 da população mundial da época, o que era em torno de 500 milhões de pessoas. Essa gripe foi uma variação do vírus influenza que já conhecemos, responsável também pelo resfriado comum. Sua taxa de mortalidade foi estimada entre 10 e 20%. Mesmo tendo esse nome sugestivo, acredita-se que essa gripe não surgiu na Espanha, e sim em 3 possíveis locais: nos Estados Unidos, em uma instalação militar no Kansas, ou no Reino Unido ou na China. Essa gripe teve uma disseminação tão forte porque estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, e muitos soldados de diferentes lugares estavam em trincheiras lutando junto. E os países também ocultaram o impacto da doença para não prejudicar a moral dos combatentes. O Brasil também sofreu com essa doença. Em 1918, sendo trazida pela tripulação de navios, afetou principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Ela é uma variante do vírus influenza A, podendo evoluir para a síndrome respiratória aguda grave, conhecida como SARS, que é a mesma complicação que o atual coronavírus causa. Aqui no Brasil, acabamos perdendo 35 mil pessoas para essa gripe, enquanto nos Estados Unidos as fatalidades chegaram a 675 mil mortos. E na Índia, o surpreendente número de 20 milhões, sendo que a estimativa é no total de 50 milhões de mortes no mundo, por causa da gripe espanhola. Esta pandemia teve alguns surtos e teve seu final em 1919. Existem 2 teorias para o fim da gripe espanhola. Uma delas é que após o pico da segunda onda, os médicos se tornaram mais eficazes na prevenção e tratamento da pneumonia desenvolvida pelas vítimas do vírus. No entanto, essa teoria não possui evidências para apoiar essa suposição. Outra teoria sustenta que o vírus sofreu uma mutação extremamente rápida para uma estirpe menos letal. Essa é uma ocorrência comum com os vírus da influenza. Existe uma tendência de os vírus patogênicos se tornarem menos letais com o tempo, pois se ele continuar infectando muita gente e com uma taxa de mortalidade alta, não existirá mais hospedeiros para serem infectados. Nosso mundo já passou por várias pandemias de cólera, tendo sua primeira pandemia global iniciada em 1817. Diferente da nossa pandemia atual, a cólera é transmitida por uma bactéria, que já sofreu diversas mutações em cada novo ciclo das pandemias, portanto ainda é considerada uma epidemia. Sua transmissão acontece quando a água ou alimentos contaminados são consumidos. Já foram registrados casos em que peixes, frutos do mar como ostras e mexilhões, crus ou mal passados, e gelo fabricado com água não tratada foram veículos de transmissão da doença. Epidemias de cólera são comuns em regiões de acampamentos e aglomeração humana, onde as condições de higiene e saneamento básico são precárias ou inexistentes. A maioria dos casos manifesta-se de forma assintomática, sendo este um dos principais motivos para facilitar a propagação da doença, já que ela pode ser transmitida sem o portador estar ciente que está doente. Apenas 10% das pessoas afetadas desenvolvem os sintomas. Os sintomas dessa doença são principalmente diarreia volumosa, náuseas e vômitos, dores e cólicas abdominais e também a desidratação. A cólera já causou 7 pandemias em nosso mundo, afetando principalmente locais onde tem saneamento básico precário. A bactéria sobrevive por 5 dias em temperatura ambiente e é resistente ao congelamento. Ela também suporta temperaturas entre 10 a 30 graus Celsius e não possui resistência acima de 80 graus Celsius ou exposição ao cloro. Então a fervura ou cloração de água ou alimentos antes da ingestão são algumas das melhores medidas para impedir o contágio. E o tratamento da doença consiste na reposição de líquidos e minerais que são perdidos devido à diarreia, e também o paciente pode tomar antibióticos para matar a bactéria. Pessoas que vão viajar para regiões onde existem surtos de cólera podem tomar uma vacina, que protege durante curtos intervalos de tempo, e serve como prevenção contra a cólera.
A peste negra, ou também chamada de peste bubônica, é a pior pandemia da história do mundo. Começou no século XIV e teve sua duração do ano de 1346 ao ano de 1353, dizimando metade da população europeia. Estima-se que de 75 a 200 milhões de pessoas morreram. Essa doença, transmitida principalmente por ratos e pulgas, teve sua origem na China, onde a bactéria viajou pela rota da seda, em porões de navios, dentro de ratos e do intestino de pulgas. Na época, existia pouco conhecimento médico e também a falta de higienização pessoal e também de saneamento básico. No começo da pandemia, apenas as regiões portuárias eram afetadas. Porém, com o passar do tempo, a doença começou a ser transmitida pelo ar, o que aumentou muito esses casos de enfermidade. Muitas teorias foram criadas sobre a doença, como se o alinhamento dos planetas estivessem espalhando a bactéria pelo ar, espalhada por mendigos, ciganos, envenenamento da água feito por judeus, eram algumas das ideias usadas para tentar entender o que acontecia. A peste negra foi chamada assim porque a doença provocava grandes manchas negras na pele, seguidas de inchaços nas virilhas e axilas das vítimas. Esses inchaços também eram conhecidos como os bubões, por isso ela também era conhecida como peste bubônica. A morte pela peste era dolorosa e terrível, e além de tudo isso era muito rápida. Acontecia entre 2 a 3 dias após a infecção. Você sabe por que usavam aquelas máscaras assustadoras durante a peste negra? Essas máscaras eram usadas por médicos contratados para cuidar dos infectados pela praga. A cidade pagava um salário para os médicos e eles cuidavam de todos, independente da classe social, rico ou pobre. A máscara tinha uma abertura nos olhos feita de vidro, um nariz comprido em forma de bico de pássaro, onde eles colocavam ervas e substâncias aromáticas, tentando assim evitar o contágio pela doença. A contenção dessa doença teve devido às primeiras medidas de implementação de quarentenas, onde os mais ricos conseguiam se isolar em suas casas, ou até mesmo em locais longe da cidade para evitar contágio pela peste. Após essa medida, a melhoria nos hábitos de higiene pessoal também começaram a diminuir a propagação. Os mortos começaram a ser cremados em vez de enterrados, diminuindo o contato com a bactéria. E por último, a criação de um sistema de limpeza e saneamento das cidades, e também tratamento da água sendo a medida mais forte para que essa peste fosse extinta. Então pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. O que vocês acharam? Deixe sua opinião nos comentários, não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, e também de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.